Aleluia. Diga assim, graças a Deus. Diga assim, o véu se rompeu. Oh, aleluia. A Bíblia diz que nós temos acesso ao Santo dos Santos. E nós podemos adentrar, diferentemente da antiga aliança, com ousadia. Sabe que com ousadia, eu vejo muito quando meu filho entra no gabinete. Todo mundo olha para o pastor da igreja, deve olhar com muito respeito, mas assim, o filho do pastor olha diferente. Às vezes eu estou conversando com as pessoas assim, aí entra Daniel Lucas, papai, 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 senta no meu colo. É porque para ele primeiro eu sou pai. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor primeiro é seu pai. Amém, isso nos dá ousadia. O véu se rompeu para que a gente tenha com ele intimidade, com reverência, mas intimidade, com respeito, mas intimidade, com intenso amor, mas com intimidade. Eu acredito que esse tempo que nós vamos passar aqui, nós estamos sendo chamados a um tempo de maior intimidade. Sabe a diferença daquele homem lá em Abacuque capítulo 1 que falava: Senhor, por que tanta injustiça? Por que o mal prevalece sobre o bom? E o Senhor não faz nada. E de repente lá no capítulo 3 Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça. Oh, aleluia! A diferença está no capítulo 2, quando ele diz: eu perguntei ao Senhor e ele me respondeu. Eu fui para a torre de vigia e ele me disse. A gente está na torre de vigia esse tempo aqui. Nós vamos ouvir do Senhor aquilo que nós precisamos para o ano, que nós precisamos para a nossa vida, que nós precisamos para esse mês, que nós precisamos para o dia de hoje, o que nós precisamos para as indagações do nosso coração, por causa da intimidade, por causa da excelência que a gente tem. Você pode sentar, querido. Muito obrigado, louvor. Meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, Deus é bom. Quantos têm um rema aqui? Quantos já fizeram um rema aqui? Só para eu saber. Então você já confessou muito o que nós vamos confessar agora. Eu não quero perder, porque deixa eu te falar algo. A mesma verdade que te libertou é a verdade que vai te manter liberto. A mesma liberdade, a mesma palavra que te fez prosperar é aquela que vai continuar te fazer prosperando. A mesma palavra que deixou tuas tristezas é a mesma que vai te manter alegre. Então a gente não pode perder isso. Eu quero que você pegue sua Bíblia, seu tablet, seu celular, seja o que for. E o que a gente vai fazer não é mero jargão, não é fazer por fazer, mas eu quero que você tenha um entendimento do que você vai declarar, mas primeiro com o teu coração. Levanta assim e diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Oh, aleluia! Querido, isso é tão poderoso, porque quando Jesus Cristo, ele disse, está consumado, ele disse, isso tudo para mim e para você. O que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos nele. Você está pronto para receber? Agora, se alguém te perguntasse, qual é o respaldo bíblico para eu dizer que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? O que você mostraria para ele? Porque já me perguntaram isso. E hoje, nessa sequência que a gente vai dar, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 1. E aqui está escrito que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu servi num quartel de cavalaria. E lá tinham muitos cavalos fortes, que se ele soubesse a força que ele tem, ninguém montava nele. E uma vez um adestrador de cavalo falou assim: pastor não, na época capitão, falou: capitão, se esse cavalo soubesse a força que tem, ninguém encilhava, ninguém montava, ninguém dizia para onde ele ia ou deixava de ir. Sabe, querido, que muitas vezes por a gente não saber na palavra o que nós somos, o que temos e o que podemos, nós somos conduzidos pelas situações, somos conduzidos pelos pensamentos, somos conduzidos pelas ocorrências da vida. Mas eu quero te dizer, quando você sabe o que você é, o que você tem, o que você pode, o Espírito Santo vai dizer para você para onde você ir, quando você ir, como você ir, com quem você ir, e também para onde não ir. Amém? Então aqui em Efésios capítulo 1, no verso 16, você já abriu? Diz assim:
Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno, diga assim, pleno, conhecimento dele. A primeira coisa que eu quero destacar antes de continuar é que Deus nunca nos chamou para mediano, para ser medíocre, para estar na média do conhecimento dele. Sabe, querido, eu estava conversando ontem com algumas pessoas, e no início do Rema, em 2009, eu não sabia os livros da Bíblia. Então eu ficava meio que apavorado, porque eu não fiz aquela escola assim, que tem a musiquinha, não tem? Que você fala os livros da Bíblia todinha, eu não sei aquilo. Até hoje eu não sei aquela música. Então eu não sabia a sequência dos livros, o que eu fazia? Eu ficava no Rema com muita vergonha, pegava uma Bíblia desse tamanho, aquela plenitude, e ficava olhando pelo índice. Tipo assim, Josué, 1000 páginas, 1000, não sei qual é ela. Aí olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo crente, dando glória a Deus. Eu dava glória a Deus também, irmão, não tem problema comigo dar glória a Deus, só que eu não conhecia a palavra de Deus, você entende? Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é especialista em tirar do monturo e fazer resplandecer. Porque naquela época eu era acometido de algumas doenças. Eu tinha transtorno bipolar, eu tomava 8 gramas de Rivotril por dia. Eu tomava D-pacote, eu tomava lítio. Eu tomava um remédio também que você falar 3 vezes você é batizado com o Espírito Santo. Que é sumatriptana. Succinato de sumatriptana. Pensa E eu ficava muito acordado de noite. E eu entendi que se o diabo me deixava acordado com a doença, ele ia se lascar comigo, que eu ia ler a Bíblia. Você está comigo? Então o que eu fazia? Eu chegava do Rema, tomava um banho, abria a Bíblia e ficava 5, 6, 7 horas em cima da Bíblia. Você entende, querido? Porque eu tinha o seguinte raciocínio: se para concurso eu estudava 12, 15 horas por dia, para Deus eu preciso fazer um pouquinho mais. E eu terminei o Rema já iniciando o meu chamado. Mas por quê? Porque eu peguei essa palavra, o pleno conhecimento de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, diz assim: porque é da vontade de Deus, diga assim, é da vontade de Deus, que todo homem seja salvo, diga que todo homem seja salvo, mas que chegue ao pleno, diga assim, pleno. Não é mediano, irmão. Então aqui ele diz assim, ele ora pelos Efésios, diz assim: na revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que saberdes qual a esperança do seu chamado. Diga assim, chamado. Diga assim, é o que eu sou. Qual a riqueza da glória na sua herança dos santos? Diga assim, herança. É o que eu tenho. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Diga assim, poder. É o que eu posso. Aleluia. Chamado, herança e poder. Porque só somos algo nele, então chamado. Só temos algo nele, herança. E só podemos algo por meio dele, poder. Amém? Então, ele diz assim no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Diga assim, chegou até mim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, aleluia, amém. Então vamos falar rapidamente, nesse tempo que nós temos, sobre, deixa eu ver só o tempo lá, sobre isso, que a gente precisa saber o que somos, temos e podemos, para que a gente possa permanecer firmes e inabaláveis, amém. Não somos conduzidos de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Não somos daqueles que nos movemos pelas emoções, porque a palavra de Deus diz que nós não nos movemos pelo que vemos ou pelo que alguém fala para a gente, mas por aquilo que a gente crê. E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. É um texto que nós utilizamos tanto para evangelizar as pessoas. É um texto tão maravilhoso. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse chamado, aquilo que nós somos em Deus, primeiro nasceu no coração dele. Isso tem que ser forte no meio do seu coração. E aqui no verso 10, depois de que, no verso 8 ele fala que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. No verso 10 diz assim, pois somos feitura dele. Eu quero parar aqui. Eu quero que você entenda o que significa essa palavra feitura. Essa palavra feitura vem do grego poema, que é da onde originou-se a palavra poema. E eu me recordo antigamente,
era mais comum fazer poema de amor, né? Eu ainda faço para minha esposa. De vez em quando o pessoal na internet fala assim: nossa, o senhor manda uns negócios bonitos. Às vezes são letras de músicas traduzidas em poema, mas uma coisa é certa: um poema é feito no momento de inspiração. Aleluia, você é um poema de Deus. Amém. Antes da fundação do mundo, antes de tudo, você foi feito dentro dele. Sabe que eu sempre dou esse exemplo, porque isso mexeu muito comigo. É um exemplo negativo, mas quando eu vejo pelo lado positivo, eu vejo com amor ele me amou e amou você. Sabe que eu via uma reportagem uma certa vez na Europa, né, naquele Discovery, se não me engano, ou History, um canal desse aí, pago. Aí mostravam uns quadros pretos assim na parede, uns quadros feios, umas coisas feias assim. Eu falei: misericórdia, que bexiga feia desse negócio. E cada quadro daquele, $300 mil, 300 mil euros, 100 mil euros, 70 mil euros. Eu falei: se meu filho se colocar uma tinta preta na mão dele, ele faz um negócio melhor que isso aí, misericórdia. Você está comigo? E como eu peguei aquela reportagem, naquela matéria no meio, eu descobri que a autora daqueles quadros suicidou-se. Ela se matou. E eu fui entender que ela colocou naquele quadro a morte que já existia dentro dela. Você está comigo? Então ela pintou a sua própria morte, aquilo que estava dentro dela, aquela amargura, ela pintou. E ali o Senhor trouxe ao meu coração: se alguém com um sentimento de morte consegue colocar a morte, aquilo que saiu dentro de mim tem que expressar a vida, e saiu você. Amém. Isso tem que ser forte em mim e em você. Não somos um acaso de Deus. Você não foi fruto de um erro. Nós não nascemos e Deus falou assim: o que eu vou fazer com ele? Nasceu mais um, nasceu mais outro, como se Deus fosse pego de surpresa. Não, querido, ele primeiro fez o seu chamado, o seu propósito, depois criou para você. Jeremias 29:11 diz o quê? Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, não são planos de guerra, para dar o fim que você deseja. Oh, aleluia! E isso me deixa muito tranquilo, porque assim, quando vem um desejo no coração de alguém, claro que um desejo lícito, um desejo alinhado, às vezes você tem o desejo de ser um médico, você fala assim: ah, mas por que eu vou ser um médico? Eu não prego a palavra. Seja um médico pregador da palavra, porque ele operou em você o querer, e ele vai operar e efetuar. Mas eu quero ser um advogado, seja um advogado e pregue a palavra. Mas eu quero ser um empresário, seja um empresário e pregue a palavra. Eu quero ser um pastor, seja um pastor e pregue a palavra. É um chamado precioso. Sabe, não existe esse negócio: ah não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Não, querido, você não faz assim. Quando você, às vezes as pessoas, para entrar no chamado, elas ficam assim: não, primeiro eu vou resolver minha vida profissional, depois eu entro no chamado. E se fosse assim, imagina a gente crescendo: primeiro eu vou falar, depois eu vou ouvir, agora eu vou abrir o olho, depois eu vou andar. Não, você faz tudo de uma vez. Não, agora eu vou resolver. Querido, você está querendo ser Deus da sua vida, você não é Deus da sua vida. E aí é onde eu quero que você entenda o seguinte: só existe sucesso no chamado. Se eu te explicar uma coisa, existe algo que se chama trabalho, existe algo que se chama emprego. Duas coisas diferentes. Eu vou te dar pelo menos duas diferenças. Emprego é aquilo que você estuda para fazer. Trabalho é aquilo que você é ungido para fazer. Emprego é onde você ganha para fazer. Trabalho é onde você dá para viver. Você entende? Eu sou um advogado. Emprego, eu advogo. Ganho porque eu estudei. Chamado, eu uso o meu emprego para entrar no meu trabalho. Você está comigo? Então a gente precisa entender isso para não querer ser Deus da nossa própria vida. E João no capítulo 15, abra lá comigo. Isso faz toda a diferença na sua vida de estabilidade. Quem não entende isso, fica querendo ser Deus da sua própria vida. E as pessoas não entendem que estar no centro da vontade de Deus, eu estou falando ministerial, independente do seu trabalho, como as pessoas dizem, do seu emprego no secular, independente disso, é o que vai trazer para você, o que vai fazer convergir em você aquilo que Ele operou no teu coração. Em João no capítulo 15, no verso 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi.
E ele diz assim: e vos designei. Meu Deus. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um certo tempo no exército, foram alguns anos, e quando eu expedia um pedido, quando era para o escalão superior, eu falava assim: verifico a possibilidade, solicito a possibilidade. Agora, quando era para baixo, quando eu tinha autoridade, eu falava assim: eu designo, eu ordeno, eu mando. Aleluia. Você chamou ele de senhor? Sim ou não? Ele é teu senhor? Pois ele já te designou. Mas eu vou entrar, o que você está fazendo hoje é o seu chamado. Você está fazendo hoje o quê? É diácono? O seu chamado é esse. Você está comigo? Filipe o evangelista começou como? Como diácono. Mas hoje eu cuido do som, seu chamado. Só que o início do seu chamado não retrata aquilo que você vai ser. Se você permanecer firme e constante, o Senhor vai te revelando mais e mais e mais e mais, até que seja dia perfeito. A gente usa esse texto às vezes, irmão, só para falar de finanças, só para falar da vida, mas ele também está falando de chamado. Existe um dia pleno do seu chamado, e esse vai ser no dia que você for recolhido, se você seguir todos os planos de Deus. E ele continua dizendo assim: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Agora vamos lá, quantos querem ter aqui seus pedidos e seus anseios, seus desejos plenamente atendidos pelo Senhor? Levanta a mão. E por que você não entrou no seu chamado ainda? Porque ele está falando que é uma condição sine qua non. Sabe o que é sine qua non? Sem a qual não há. A condição sine qua non para você pedir e ser atendido é você estar dando fruto permanecido por ter atendido ao chamado de Deus. Aleluia. Você se alegra com isso? Não, primeiro eu vou fazer isso. Querido, para com isso. Simplesmente flui. E quem é que vai te dizer, basicamente, a hora que você tem que entrar no seu chamado? Claro que é Deus, sim, mas se você tem autoridade sobre sua vida, sim ou não? Você tem um pastor sobre sua vida? Se ele te chamar para fazer, não venha dizer para ele que não é tempo, não. Não, veja bem, pastor, eu acho. Tu não acha? Você não foi feito para achar? Você foi feito para obedecer. Sim, senhor pastor, o que ele tem que fazer? Isso aqui, isso aqui. Dirige o culto. Eu não, microfone, eu dirige o culto, meu querido. Quando você botar o pé, Deus vai dar o chão, porque o justo vive pela fé. Seu pastor, dirige o culto, pega o microfone e vai. Mas eu não sou capacitado. Claro, na sua força não, mas ele capacita. Porque ele nos fez capazes. A palavra idôneo diz assim: ele nos fez idôneos, ele nos fez capazes. Quando você chegar diante do povo, não souber o que dizer e como falar, não se preocupe, porque o Espírito de Jesus falará por você. Chamou para ir para um departamento, requer habilidade com contas, você não tem, parabéns. Deixa eu te falar uma coisa: a próxima fase da sua vida não cabe no seu conhecimento. A próxima fase da sua vida não cabe na sua sabedoria. Você está comigo? Porque senão qual seria a graça do ajudador na sua vida? Você sabe fazer tudo sozinho? Basta você sentar e estudar, basta você se preparar. Não é assim, diga assim, não é assim. Porque ele vos chamou, ele vos designou para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Eu vou perguntar de novo: quem quer ter atendido os seus anseios aqui? Querido, bota o pé na rodia, bota o pé na estrada, pisa fundo naquilo que a gente chamou para fazer. Para de querer ser Deus da sua vida, oh, aleluia. Simplesmente sirva. Se chama de Senhor, tem que obedecer. Eu não tenho tempo, eu não está dando, eu acho que eu não sou capaz. Moisés tinha língua pesada. Ele falou: não tem problema, já tem Arão para você. Você acha que você pega Deus de surpresa? Não, mas eu sou menino. Mas eu sou um homem de impuros lábios no meio de um povo de impuros. Eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo. Fica tranquilo. Vou tocar os teus lábios. Ninguém pega Deus de surpresa, querido. Você está comigo? E só existe sucesso no chamado. Sabe que tem áreas
da nossa vida que ainda tem esterilidade, porque a gente não está no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas? Abre em Lucas capítulo 1. Eu vou te mostrar que existem algumas esterilidades, mas ela vai ser acabada quando você decidir permanecer no lugar certo. Às vezes você tem integridade. Olha só que coisa interessante. Verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Diga assim, justos diante de Deus. Vivendo irrepreensivelmente, diga assim, irrepreensíveis, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Olha só que coisa interessante. Eles cumpriam os requisitos, mas ainda não tinha filho, tinha uma esterilidade. Agora veja bem, nós vemos o tempo assim, ainda não tem filho. Deus não vê o tempo assim. Deus vê assim, ali ela já tem filho, só está no futuro dela. Você entende? A gente vê um passo após o outro. O Senhor vê o caminho inteiro. Por quê? Porque a fé chama as coisas que não existem como se já existissem. As coisas que não são como se já fossem. O que é isso? É trazer o futuro para o agora. Como é que você vai fazer isso? No centro da vontade de Deus. Sabe que o pastor Eliseu, ele abria a Bíblia e mostrava o centro da vontade de Deus. Quando a gente olha o centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que ele chama a gente para fazer. E olha que coisa interessante. No verso 8, ora, aconteceu que exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Uau! Meu Deus! Sabe, querido, é porque a gente já é crente, a gente já conhece a história. E às vezes a gente deixa de se emocionar. Mas entenda, mulher estéril, irrepreensível, reto diante de Deus, justos dois, fazendo tudo certo. Podia falar assim, rapaz, acho que não está valendo de nada, todo dia para o turno lá, queimar incenso. E a gente passa um dia após o outro, porque a gente já conhece o fim da história. Mas entenda, se coloca agora no lugar de Zacarias. Você reto, você em santidade, você servindo ao Senhor, você servindo à igreja, você firme, obediente, mas uma área da sua vida ainda estéril, aqui ainda não germinou. Deixa eu te falar uma coisa, querido, calma, diga para o seu irmão, fala assim, calma. Diga assim, já deu certo. Mas o que acontece? O firme, o constante, e aqui ele fala de duas coisas. Aconteceu que exercendo diante de Deus o sacerdócio, diga assim, chamado. Aleluia. A Bíblia diz que ele mesmo chamou, diga assim, Jesus me chamou. Ele não vai te chamar, ele te chamou. Então, não existe quando você é puxado por alguém, chamado por um pastor, chamado um líder para fazer algo, você dizer assim, acho que ainda não é tempo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se ele chamou, o verbo chamar aqui está conjugado no passado. Você só está sendo informado do que você tem que fazer, não cabe a você dizer não. Aleluia. E ele diz assim, e aconteceu, exercendo diante dele o sacerdócio, na ordem do seu turno. Turno significa tempo. Quando a gente tira serviço no quartel, tem alguns turnos, que a gente chama de quartos de hora. E o pior, eu lembro que era de 2 às 4, que a gente ficava com o fuzil assim, ó, dormindo. E um vai rendendo o outro, para prover a segurança de um quartel. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está fazendo a coisa certa, na hora certa, você está provendo a segurança de muita gente que ainda não se acertou.
Nunca foi sobre você, eu falei isso ontem. Às vezes a gente pensa para o chamado, é um chamado e eu, Deus e eu. Que Deus e você? É você e seu irmão. Você não entrar no chamado, tem gente que já era para ter sido atendido na linha do seu tempo, há um tempo atrás, e você está sentado olhando para a sua vida. Não, diga assim, não. Sacode seu irmão, diga não. Diga assim, bota o pé na estrada. Querido, você foi ungido para poder ungir, você foi perfumado para poder perfumar, você foi chamado para poder chamar. Meu Deus! Quando eu falo não entro, eu estou impedindo que algumas pessoas da minha timeline entrem na linha do tempo. Quando você olha, as redes sociais tem isso, né? Timeline, né? Linha do tempo. Imagine que seria de Eliseu se não fosse Elias? O que seria de Josué se não fosse Moisés? O que seria de Jó se não fosse Eliseu? Você entende, querido? Nunca foi sobre você, coloque isso na sua cabeça. E isso é perigoso porque a Bíblia diz que aquele que se isola, e é um tipo de isolamento, quando você, não é tempo, não vou entrar, primeiro eu vou resolver, você está se isolando ministerialmente. A Bíblia diz que aquele que se isola atenta contra a verdadeira sabedoria. Isso é a primeira parte. Atenta contra a verdadeira sabedoria, aquele que se isola. E a pior parte, a segunda, que é a pior parte, que diz: e atenta somente para os seus próprios interesses. Quando você não entra naquilo que Deus te chamou, você atenta contra a sabedoria de Deus. E pior, você sai do amor de Deus, porque o amor não leva em conta seus próprios interesses. Você entende, querido? Não tem como fluir sem o amor de Deus. E lá em 1 Coríntios 16, 13, tudo que tem que fazer, faça em amor. Você entende isso? Então esse chamado, querido, é muito, muito, muito mais importante do que você pensa. E aqui o que aconteceu? Ele estava no tempo certo, fazendo a coisa certa, dia após dia, e apareceu-lhe um anjo. E o anjo, principalmente na antiga aliança, tem uma representação do de repente. De repente, de repente, de repente, de repente apareceu um anjo. De repente apareceu um anjo para Maria. De repente, deixa eu te falar uma coisa, de repente, mas não é por acaso. É de repente, mas tem uma vida de dia após dia, turno após turno, servindo o seu sacerdócio ao Senhor. Ah, não, pastor, mas aí, isso não é, né, não é fé, não. Isso aí é obra. Isso aí é... Não, querido. Deixa eu te ensinar uma coisa. A salvação é graça e fé, ok. Mas galardão é obra. Você foi salvo exatamente para a obra. Não existe, você não tem um poder discricionário, poder de decidir. Eu faço o que eu quero, eu entro quando eu quero. Não, você está impedindo o mover de Deus na sua vida e o seu mover de ser usado na vida das outras pessoas, amém? E a gente sabe muito bem, querido, que de uma esterilidade nasceu quem? Meu Deus. Porque Deus é especialista em onde há esterilidade, Ele tirar uma grande personalidade. Uau! Amém? Não aconteceu ainda, coloca o pé na estrada, coloca o pé na rodia, vai acontecer. Ele opera o querer, Ele opera o efetuar, Ele é responsável pela sua vida, Ele sempre te chamou, Ele só está esperando que você fale, eis-me aqui. Mas como eu disse ontem, não dá para falar, eis-me aqui, Senhor, no louvor, mas aqui eu faço o que eu quero. Você está comigo? Diga assim, o chamado é precioso. Um chamado requer renúncia. Eu fico pensando quem seria daquele jovem rico se ele tivesse seguido Jesus. Porque veja bem, uma mulher que derramou um perfume, até hoje o nome dela é lembrado. Uma oferta, lá em Gênesis capítulo 4 de Abel, fala até hoje. Sabia que a sua oferta fala? Agora, imagine o Senhor Jesus, abra lá em Efésios capítulo 4, que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não é o que Jorge pensa, é o que a Bíblia diz, fica mais fácil para mim e para você. Efésios capítulo 4, eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Eu viajo de avião bastante, e aí toda vez que entro no avião, pode ter uma conexão saindo da outra. Quem já viajou de avião aqui? Aí o piloto, né, fala assim, eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. É proibido fumar nos toaletes. Você não sabe? Sabe. E por que ele fala? Porque tem que falar de novo.
Amém? A Bíblia diz aqui no Efésios capítulo 4, no verso 11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Eu gosto da versão que diz, e Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Os 5 dons ministeriais têm influência no corpo. Agora, o próprio corpo tem influência nos 5 dons ministeriais. E talvez você fale, mas eu não tenho chamado para pregar. Mas se você tem chamado para servir, os 5 dons dependem de você. E quando nós falamos de chamado de uma forma didática, nós usamos a mão. Levanta sua mão assim. Porque às vezes a gente aprende isso e deixa de falar. E ele fala assim, um chamou para apóstolo, mexe no seu polegar assim. E aqui é bom que a gente vê quem tem coordenação, que tem gente que fica assim, chamou para apóstolos, outros para profetas, mexe assim o indicador. Outro para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Agora, se você olhar para a sua mão, olha para a sua mão. Se não fosse a palma da mão, teria dedo? Que coisa feia, né? Os dedinhos grudados no cotoco aqui. Ia ter finalidade? Não, porque aqui existem musculaturas para fechar e abrir, para reter e para dar. Agora, quem é que faz isso aqui? Diga assim, a palma da mão. Aqui estão os socorros. Aqui quem prega, aqui quem serve. A Bíblia diz, aquele que serve, sirva na força do Senhor. A força da mão está aqui. E aquele que fala, são os 5 dons, fale segundo os oráculos de Deus, fale segundo a palavra de Deus. São responsabilidades diferentes. Agora, se você olhar para a sua mão de novo, olha para a sua mão. E você vai aprender a viver um bom ministério. Na sua mão tem um M aí, não tem? Não é de morte não, fica tranquilo, aleluia. É de misericórdia. Você quer viver uma vida ministerial poderosa, tenha uma vida de misericórdia. Não tenha uma vida de julgamento. Você não foi feito para julgar ninguém, você foi feito para ter misericórdia das pessoas. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Entende, querido? Então, chamado, ele é envolvido de amor, envolvido de misericórdia, envolvido de graça. Chamado é bom, diga assim, chamado é bom. Diga assim, chamado é fácil. Por que é fácil? Por causa do facilitador, que é o Espírito Santo. É o óleo precioso da unção que está sobre a sua vida. Sabe, isso é importante para mim e para você. Não vai ser difícil, coloca o pé na estrada. Meu Deus do céu, dá vontade de falar só sobre o chamado. Meu Deus. Então, a gente precisa entender que a gente colocando o pé na estrada, a gente cumpre a vontade de Deus. Então, Jesus chama, e talvez você diz assim, mas e para fazer? A Bíblia tem resposta para você. Você se considera inapto para começar? No verso 7, volta lá, diz assim, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. Eu vou explicar para você o que significa isso. Tem uma versão que diz assim, a graça é na medida do dom. Outra versão diz na proporção do dom. Por isso é que você liga para a casa de um pastor, genuinamente pastor, 2 horas da manhã, ele te ouve. Mas você liga para a casa do evangelista, vê se ele vai te ouvir. Liga para a casa do profeta. O profeta vai falar assim, o que está me ligando essa hora? Ligue para o seu pastor. Por quê? O profeta não tem graça para apacentar. Você entende o que eu quero dizer? Não digo momentaneamente, mas eu digo assim, o tempo todo. Então a graça é na proporção do dom. Então se você foi chamado, a graça vem na proporção daquilo que você precisa para cumprir aquilo que Ele te chamou. Não fique preocupado com o tempo. Dê o seu melhor. Olha, quando eu comecei a ensinar no Rema, eu tinha recém saído do exército, e eu estava trabalhando, depois que eu saí do exército, eu trabalhei como personal trainer, como corretor de imóveis, trabalhei como gerente de loja em shopping, e na época que eu comecei a ensinar no Rema, eu era corretor, e quando eu assumi a igreja, eu era gerente de 2 lojas em shopping center. E assim, eu logo peguei algumas matérias assim para ensinar. Eu me formei em 2010 e já comecei a ensinar no Rema em 2011, já a primeira matéria, caráter de Deus. E quando eu estava no meio da matéria, irmão, caráter de Deus, que não é... Você não tem noção do que eu tive que fazer com minha vida em um mês, quando eu descobri que eu ia ensinar caráter de Deus.
Eu lembro que tinha uma professora lá na casa do pastor Eliseu e Ana Linda, aí pastor Eliseu virou para essa professora e falou assim: ei fulana, pastor Jorge vai ensinar agora, vai começar a ensinar agora. É pastor, é. Eu falei: ah, que legal, vai ensinar o quê? Caráter de Deus. Ela: caráter de Deus? Aí eu falei: é, caráter de Deus. Eu me armei. Qual o problema? Aí ela falou assim: caráter de Deus? Eu falei: caráter de Deus. Aí ela: porque lá, ela falou na cidade dela, o pastor fulano e Beltrano não coloca ninguém para ensinar caráter de Deus. Irmão, naquela hora eu falei assim: lascou-se minha vida. Eu vou subir para pregar, vou ser julgado. Querido, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre tive muito temor de Deus. Sabe, eu nunca gostei de chegar aqui com alguma coisa para acertar aqui. Eu sempre acertei aqui para poder vir para cá. Não foi uma nem foram duas vezes que eu gritei com minha esposa porque ela se atrasou no carro. E aí quando eu ia pregar, eu falei: cara, se eu subir depois de ter dado esse grito com minha mulher, porque ela atrasou, eu vou ter uma parada cardíaca ali em cima. Aí o que eu fazia? Eu falava assim: mas eu vou de púlpito pedir perdão a ela. E falava: minha filha, me perdoe, porque eu me exasperei, o amor não se exaspera. Pedia para abrir em 1 Coríntios capítulo 13, e assim eu pedia perdão e continuava a ministrar. Você está comigo, querido? Porque não dá para brincar com o púlpito. E assim, quando eu fui para ensinar cara, eu falei assim: eu tenho 1 mês e pouquinho para começar a ensinar. Eu tinha que arrumar as gavetas, porque Deus é organizado, aleluia. Você entende? Eu tinha que me disciplinar, eu tinha que voltar a comer de uma forma correta, não comer demais, porque Deus não é exagerado, Deus é equilibrado. Ele nos deu espírito de moderação, não deu espírito de desequilíbrio. Eu fiquei meio que, entenda, no sentido da palavra, paranoico assim, eu fiquei assim, porque eu vou ensinar caráter de Deus. Aleluia. Mas, queridos, eu não tinha tempo para estudar, vamos dizer assim, porque eu trabalhava no shopping e quando eu estava dando aula eu tinha basicamente a noite para estudar, para dar aula, e tinha o horário do almoço. Eu ia para o mezanino dessa loja no shopping, que o mezanino tinha 1,5 metro, muito embora eu não tenha muito mais do que isso. Eu entrava assim, ficava sentado e eu tinha meia hora para estudar, na hora do almoço. E quando eu chegava de noite, eu falava: pai, eu preciso da tua graça, do teu favor. E quando eu ministrava, irmão, e eu vou te falar isso, quero que você entenda, não é soberbo, mas eu ministrava uma aula tão maravilhosa. E eu falava assim: só pode ser Deus. E em 30 minutos de estudo, Ele é especialista em transformar seu 1 minuto em 10 horas. Então, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. A graça vem na proporção do que você precisa. Não fique preocupado: mas eu não tenho o tempo que Ele tem, não tenho... Ei, foi Deus que te chamou, Ele sabe do teu dia de hoje, teu dia de ontem, teu dia de amanhã. Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Não te preocupes, não se exaspere, não fique nervoso. Você está comigo, querido? Aleluia. Eu gosto muito disso. O chamado é algo que mexe comigo. E tem muita coisa para falar, e assim, eu queria que você entendesse que o chamado, nós vamos tratar disso à noite, ele vai passar pelo nome de alguém. Você precisa no chamado se submeter à vontade de alguém, né? Eu não vou tocar muito nisso, que eu vou falar nisso à noite, mas eu quero te dizer que chamado é bom, ministério é bom. Diga assim: ministério é bom. Diga assim: ministério é fácil. E ministério é relacionamento. Amém? Então esteja fazendo o que você está fazendo na casa do Senhor. Se relacione com as pessoas. Sabe, esse tempo que vocês saem daqui e vão para aquela área tão linda ali fora, irmão. Que coisa linda, aquela cantina ali é tempo de relacionamento. Ali é tempo de aliança, de você conversar com pessoas, de você dar e receber. Ministério é relacionamento. Eu não acredito no ministério isolado. Eu não acredito no ministério que eu não gosto de gente. Não gosta de gente, vai trabalhar com mecânica. Quebrou a peça, troca. Só que gente não é assim. Pedro, vem comigo. Só quando você já for pescador de homem. É assim? Não, vem que eu vou te fazer. Acreditar nas pessoas. Querer ver pessoas melhor do que você. A minha maior alegria é ficar sentado como o pastor Eliseu está e ver as pessoas que têm se levantado naquele lugar, ministrando melhor que eu. Tem um jovem lá, o Wellington, que é meu pastor de jovens, ele é professor de escatologia. Ele fez uma apostila, já mandou para o ministério, né?
E eu fico olhando, eu ensinei para ele tanta coisa de escatologia, porque eu gosto muito de escatologia, mas quando eu sento para ouvir, eu falo assim, eu não sei nada. E abre selo e derrama a taça e faz não sei o que. Eu falei, como é que é isso mesmo? O que é aquilo mesmo? Como é que você vê isso? Eu sento com ele para aprender. Querido, é tão bom você ver pessoas que foram seus alunos te ensinando. Deixa eu te falar uma coisa, o ministério não é lugar de vaidade. O ministério é lugar de você ver as pessoas, torcer pelas pessoas, querer ver as pessoas melhor do que você. É você promover as pessoas, sabe? É tão bom, é tão gratificante. Se ninguém nunca souber do meu nome, mas se eu ver brilhando aquela pessoa, ela fala, meu Deus do céu. Isso é relacionamento, o chamado é assim. É você dar o seu tudo para que alguém dê tudo para Deus. Paulo diz, eu me deixo gastar por vós. Ministério é se deixar gastar. Ministério, muitas vezes você está cansado em casa, alguém, pastor, posso passar aí para te dar um abraço? Você fala, não pode não. Só quando eu quero namorar minha mulher, que eu falo, não vem não, que eu vou namorar hoje. Falo mesmo. Às vezes eu ficava com o pastor Eliseu, quando eu conheci o pastor Eliseu, ele morava bem pertinho de casa, né? Aí eu falava assim, pastor, não sei o que, pastor, aí o Lucimar falava assim, amor, deixa pastor namorando a linda, você não está dando... Falava, pastor, eu aproveitava que os meninos iam treinar comigo, né, Júnior, Hugo, aí eu falava assim, vamos passar e comprar um pão, na época eu comia pão, graças a Deus estou liberto, esse negócio de pão, pastor, eu vou levar um pãozinho, mas não é nada, eu queria o pão não, era o contrário daqueles discípulos, eles foram por causa do pão, eu não ia por causa do pão, eu ia por causa da sabedoria, eu sabia que tinha algo na vida dele, para acrescentar sobre a minha vida, sabe querido, ministério é isso, relacionamento, não está disposto a se relacionar, querido, eu vou te falar uma coisa, você não entendeu o reino de Deus, amém? Outra coisa que a gente tem que falar é herança, né? E existe, em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, no verso 1, diz algo muito interessante para a gente entender essa herança, é um princípio do direito até hoje, vamos dizer assim, que diz assim, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, ele está dizendo que essa herança que Cristo conquistou para mim e para você, ela passa pela nossa maturidade. Se formos menores, e aí a gente não está falando em idade cronológica, mas aqui a Bíblia fala de uma idade espiritual, de maturidade, e que o apóstolo Paulo também diz isso, lá em 1 Coríntios 13, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Sabe quando é que a gente vai ter acesso a essa herança conquistada por Cristo na cruz? Quando ele deixar de ser menino. Quando a gente for maduro, sabe quando é que o dinheiro vai chegar na minha e na sua mão, e não é pouco, vai chegar muito? Quando você souber que isso é para toda a generosidade. Sabe quando é que vai chegar ministério grandioso na minha e na sua mão? Quando você não acha que o ministério é meu, a igreja é minha, ninguém é nada de ninguém. Sabe, querido, aquilo que é por direito seu, só vai chegar para você quando você entender que você precisa crescer e amadurecer. Quando eu e você precisamos crescer e amadurecer, quando eu e você precisamos ir em aumento, a gente gosta do shalom, a gente gosta do grego, do hebraico, que diz que nós vamos em aumento, em nada deficiente, mas a gente só pensa em material, não, em nada deficiente no caráter também, a gente precisa melhorar cada dia no caráter. Eu gosto sempre daquilo que o pastor Eliseu me ensinou, olha, eu fiz a barba ontem para ministrar, ela já está crescendo, ó. A soberba é assim, ó. É chamado para ministrar. Que ministração poderosa! Rápido. Graças a Deus. Se não fosse ele, eu era só um jumentinho. Sabe da história do jumentinho? Quem sabe levanta a mão. Pouca gente sabe, vou contar. Uma vez o jumentinho entra na cidade. Ele entra na cidade, tinha alguém no lombo dele, e ele entra na cidade, jumentinho. Aí todo mundo, e joga as coisas em cima, e alisa o jumento, e passa a mão no jumento, e o jumento, igual aquele do Shrek, né, que ele vai assim, né? E ele foi, chegou em casa e contou para a mãe, mãe, entrei na cidade, que coisa maravilhosa, todo mundo passando a mão em mim, todo mundo falando lindo, todo mundo falando abençoado, todo mundo falando um monte de coisa, que coisa linda. Aí a mãe sabia do que se tratava, diga assim, madura. Ela falou assim, meu filho, faz o seguinte, quem que você estava carregando? Um tal de Jesus. Sim.
volta e faz o mesmo percurso, sozinho, não bota ninguém no teu lombo não. Aí vai o jumentinho chega, preparou, né? Na cidade. Ninguém olhava para o jumento, ia o jumento embora. Entrou, saiu da cidade, voltou triste para casa. Mãe, que tristeza. Ô mãe, ninguém me deu um abraço, ninguém passou nem a mão em mim. Teve um que me deu até o sai daí, ó. Falei, então meu filho, você tem que aprender uma coisa. Sem Jesus você é só um jumentinho. Amém. Então pega isso, guarda isso com você. Sem Ele não é nada, sem Ele não fazemos nada. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Não tem como, irmão. Quando a gente tem o entendimento disso, a maturidade chega, a herança se manifesta. Porque a gente completa a maior idade espiritual. É aquela que você é mentalmente são, mentalmente desenvolvido. Você tem acesso àquilo que é seu. E eu quero te dizer que não é pouca coisa. Rapidamente nós podemos falar de algumas heranças. A cura é uma herança. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si, verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Não são só enfermidades físicas, dores também. Sabe como é que você trata a dor da alma? Por meio da renovação da mente, por meio da palavra. Maturidade, cura se manifesta, porque você investe na palavra, a palavra gera fé no seu coração e você se move. Sabe o que é isso? Herança. Você quer saber outra herança? Prosperidade financeira. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Você sabia que para você não é o mediano da terra? Se eu te ensinar uma coisa, querido, tá bom assim, não presta para você. Só se for o melhor assim. Agora, esse melhor é para quê? Eu quero o melhor para quem o Senhor quiser que eu dê, para onde o Senhor quiser que eu vá. Você entende? Porque quando a maturidade chega, você troca posse pelo acesso. Isso é um princípio para enriquecimento. Estou falando material. Imagine que você tem uma grande represa bonita, tem peixe, tem jacaré, tem tudo, aquela represa grande, linda. Aí chega o dono de tudo aquilo, você só tem aquela represa, aquela parte, alguns loteamentos, alguns hectares de terra, mas chega o dono daquele país, daquele estado, daquele mundo, e fala para você, faz o seguinte, você tem uma represa, eu tenho um mar. Você passa a represa para o meu nome, eu te dou acesso ao meu mar. Foi o que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida. Entende? Então quando você entende que não é para mim, eu troco aquilo que eu penso que eu tenho, pelo acesso àquilo que Ele tem. Aí essa herança financeira chega para você, material chega para você, porque temos que ter maturidade. Aleluia. A semente tem que morrer. Eu conheço pessoas que elas falam assim: eu dei uma oferta na igreja de 10 mil reais. Quando? 4 anos atrás. Falei, não morreu a semente ainda? Querido, aquilo que foi, foi. E uma das características da maturidade em todas as áreas é você conseguir deixar o passado no passado. Você está comigo? Deixar o passado lá. Eu gosto da história de 2 monges, um monge velho e um monge novo. Vocês já ouviram essa história? 2 monges. E isso é um sinal de maturidade. Eu quero que você agarre isso, porque a primeira pessoa que precisa muitas vezes do seu perdão é você mesmo. Às vezes tem pessoas que carregam algo lá do passado, já era para ter se perdoado em Cristo. Perdoa todo mundo, mas não se perdoa por ter errado. Tem gente aqui que precisa aprender a se perdoar, viu? Eu estou falando pelo Espírito agora. E essa parábola, para mim, ela traduz algo, não é uma parábola bíblica, mas é uma parábola. E ela diz que 2 monges, um iria morrer, ia se enclausurar para morrer no mosteiro. E o monge que ia começar a sua carreira, ia acompanhar esse monge, e ia caminhar com ele, durante 3 dias de caminhada, e ia apresentar o final, tirar alguma dúvida. E eles, de repente, nessa caminhada, o monge novo, e o velho avista uma virgem à beira de um riacho, e nos preceitos mongianos eles não poderiam tocar numa virgem. E o monge velho foi passando com o monge novo,
e pegou a virgem, atravessou com a virgem no colo, colocou ela do outro lado e foi-se embora. E ele cometeu um erro. Mas aquele monge novo ficou tão assustado e ele não conseguia mais prestar atenção, e caminharam mais um dia, chegaram à beira do mosteiro, e o monge velho ia entrando no mosteiro e falou: você tem mais alguma coisa, meu jovem, para me perguntar o que fazer? Ele: tenho. Há um dia e meio atrás o senhor pegou uma virgem, e o senhor sabe que nos nossos estatutos nós não podemos tocar numa virgem, e o senhor atravessou e deixou ela do outro lado daquele riacho. Por que o senhor fez isso? Ele: então, deixa eu te falar uma coisa, eu errei, mas eu deixei a virgem lá e você trouxe a virgem até aqui. Você entende, querido? É necessário para que você possa ter uma herança, para receber que aquilo velho saia da sua vida. É necessário para você renovar sua mente, colocar coisas erradas para fora, sofismas para fora, conceitos errados para fora. Você está comigo? Então, isso é muito importante para mim e para você. E por fim, eu tenho ainda 10 minutos e 48 segundos, aleluia. A sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós. Volta para Efésios capítulo 1. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa, você quer aprender? Eu aprendi muito cedo. Quando você for chamado para ministrar, e o anjo da igreja falar para você que você tem 39 minutos e 39 segundos, não vai por 40 segundos não, que já está errado. Não, mas é o Espírito Santo é educado, ele obedece às autoridades. Amém? Eu tive uma situação uns dias atrás, lá na igreja, que eu saí e uma pessoa que ministrou passou 40 minutos, eu estava no meio das minhas férias, pois no meio das férias eu liguei e falei: você impôs as mãos 40 minutos na carne, você sabe que a ordem é 50 minutos, passou de 50 minutos, o Espírito não vai se mover, ele não age na ilegalidade. Amém? Então é só para você entender como funcionam as coisas do Espírito. Aqui no verso 19 fala da terceira coisa, aquilo que nós podemos nele, a sobreexcelente grandeza do seu poder, verso 19 de Efésios capítulo 1, para com os que cremos. Diga assim: eu creio, por isso eu posso. Então ele fala de uma suprema grandeza, ele fala de uma sobreexcelente grandeza, e eu quero te dar um entendimento de supremacia. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente vai fazer um estudo de inteligência para começar uma guerra, não sei se você sabe, mas uma guerra, ela não começa no dia que a bomba estoura, ela começa 5 anos antes, 6 anos antes, com um estudo de inteligência. Você vai saber quais são as possibilidades aéreas, marítimas, terrestres daquele exército inimigo. Então, tem uma informação no serviço de inteligência que diz assim: olha, nós temos a superioridade aérea. O que significa superioridade aérea? Que nossos aviões são superiores, nossos pilotos são superiores, mas eles também são bons. E se alguma coisa der errado na nossa tática, na nossa estratégia, eles podem nos vencer. Isso é superioridade, diga superioridade aérea. Aqui ele não usa a palavra superioridade da grandeza, ele chama de suprema grandeza. Essa palavra suprema, ela vem de um original uperbalo, que significa ultrapassar. Essa palavra significa impossível perder. Quando a gente tem uma informação no exército assim, nós temos a supremacia aérea, a parte aérea está resolvida. Eles não vão nem se preocupar. Você entende, querido? Então, quando um exército recebe a informação que ele tem a supremacia aérea, aquilo deixa de ser preocupação para ele. Quando ele fala aqui que nós temos a suprema grandeza do poder que opera em nós. Agora presta atenção, a segunda coisa que eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Ele diz assim no verso 20: o qual exerceu ele em Cristo. Exerceu o que? O poder, diga assim, o poder. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita dos lugares celestiais. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele diz que o poder que opera em mim e em você é o poder que ressuscitou a Cristo. Sim ou não? Agora você lembra lá em Mateus, quando fala dos fenômenos naturais de quando Cristo morreu? Quem pode me dizer um? Terra tremeu. Outro. Céu escureceu. Então teve poder quando ele morreu, sim ou não? Então veja bem, quando ele a Bíblia diz que algumas pessoas que estavam mortas saíram de suas catatumbas e foram ver os seus entes queridos. Até ressurreição teve. Agora eu quero que você preste atenção que se teve um poder quando Jesus morreu,
Eu quero que você entenda que não é desse poder que está tratando aqui. O poder que está tratando aqui é o poder que ressuscitou. Agora, querido, naturalmente, para você entender, se houve poder quando Cristo morre, imagina o poder quando Ele foi ressurreto. Sabe, querido, esse poder opera dentro de mim e dentro de você. Não é pouco poder. A gente precisa manifestar esse poder. Como? Pela fé, diga assim, pela fé. Sabe, querido, esse poder opera dentro de mim e dentro de você. E uma dos conceitos de poder é a capacidade de alterar ambientes. Quando uma bomba explode, ela libera poder. E aquilo que está inteiro se quebra. Aquilo que está... A parede está em pé, explode. Existe poder dentro de mim e dentro de você para mudar situações em vida. Sabe, querido, que a tua presença pode estourar um tumor de câncer e a pessoa ficar livre? A gente precisa ter essa consciência. A nossa mão, quando toca, ela abençoa. A nossa palavra cura. Existe um poder. Se a gente não tem consciência desse poder, a gente fica igual aquele cavalo que eu falei no início da ministração. Encilha quem quer, monta quem quer, manda para onde eu vou. Não. Eu tenho um poder. Eu determino. Eu dou ordem ao mal para que ele cesse. Eu dou ordem à raiz de uma doença para ela secar. Eu dou ordem na minha vida financeira. É claro que eu estou partindo do princípio que a nossa vida de integridade e caráter está ok. Porque como eu disse ontem, disse hoje, talvez eu diga de novo para que você não esqueça. A unção vai te colocar em lugares que você nunca esperou estar. Mas o que vai te manter lá é o seu caráter e a sua integridade. Sabe, deixa eu te falar mais uma coisa. Caráter é diferente de reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de você. Caráter é aquilo que Deus sabe a teu respeito. Sabe quando é que uma boa reputação presta na minha e na sua vida? Quando ela é um transbordar daquilo que está dentro do caráter. Você imagina que tem um copo desse aqui, e aqui eu coloco um limão bem azedo. Eu particularmente gosto, mas acho que quase ninguém gosta. Um limão bem azedo. De repente eu cubro isso aqui de chantilly. Quem é que gosta de chantilly aqui? Fica com vergonha não, que é Jorge não, porque ninguém gosta de falar quando coisa, porque sabe que eu não gosto. Pode levantar a mão, quem gosta de chantilly? Chantilly é gostoso, amém? Agora imagine a decepção que é você começar a comer o chantilly com uma colherzinha e de repente quando você mete a mão aquele troço azedo. Então, entenda, o chantilly só tem graça quando o copo está cheio de chantilly. Ou seja, a reputação só tem graça quando ele é uma extensão de um caráter verdadeiro. Então, quando eu falo tudo isso, querido, eu quero deixar claro que tudo isso passa por uma vida de integridade. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. Vai se manifestar, sim, vai se manifestar. Vai trabalhar com o corpo de Cristo? Vai sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem que parar, tem que passar por um caráter ilibado, uma conduta irrepreensível. E talvez você fale assim, mas está muito longe para mim. Deixa eu te falar uma coisa. A graça te basta e é na proporção do dom. Amém? Uma vida de obediência vai fazer a manifestação daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode. E eu quero finalizar com esse texto que ele continua dizendo que esse poder nos colocou acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir. Câncer é um nome? É? Morte é um nome? Então tem que se sujeitar ao poder que opera dentro de você. E ele diz assim, não só no presente século, mas no vindouro. E ele diz no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para a cabeça sobre todas as coisas deu a igreja. Diga assim, me deu. Diga assim, eu tenho poder. Ele fala assim, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. E esse final a gente só lê e passa por ele, mas ele diz assim, que nós somos, olha que coisa linda o que ele diz, o seu corpo, a plenitude daquele, nós somos a plenitude dele. Veja bem, o que está dizendo aqui? Que Cristo sem nós, ele sente falta. Nós somos a plenitude dele. Eu não sei como é que é isso para você. Eu estou aqui ministrando a palavra, está sendo tremendamente abençoado, mas sinto falta dos meus filhos. Quando dá de noite eu falo com eles, a lágrima desce.
Então não dá para falar de um chamado, de uma herança e de um poder sem falar da comunhão. Entenda uma coisa, nós somos a plenitude dele. Se a gente não se move no chamado, não toma posse da herança e não se move no poder, entristece o coração daquele que nos chamou. Amém? Quero que você se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia. Quero que você gere expectativa para hoje à noite. Amém? Será um tempo poderoso, mas ainda teremos mais uma ministração poderosa agora, que eu vou sentar para receber. Você está pronto? Levanta suas mãos e vamos orar. Pai querido e amado, eu te rendo graças porque o Senhor é sempre bom. Obrigado pelo teu imenso amor com o qual o Senhor nos amou. Obrigado por chamados poderosos nesse lugar. Obrigado pela manifestação da sua herança, pelo entendimento da maturidade espiritual. Obrigado, Pai, eu te agradeço por um sobreexcelente poder se manifestando na vida de todo aquele que crê. Obrigado por homens e mulheres se levantando com intrepidez e decidindo colocar o pé na estrada do seu chamado, decidindo tomar posse dessa herança e decidindo operar sobre a excelente grandeza do poder que opera dentro deles. Pai, abra os olhos espirituais do teu povo, para que eles tenham iluminados esses olhos no pleno conhecimento do teu Filho Jesus. Eu te peço agora, para que o mundo espiritual seja mais real daquilo que a gente vê e toca. Eu te agradeço assim, Pai, e tudo que eu te peço, o Senhor sempre me ouve. E eu te agradeço em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Você pode sentar.